Vasco viaja para Fortaleza com Coutinho e Paulinho. Payet é desfalque por problema muscular. Vamos trazer os relacionados do Vasco e falar como vai mandar a campo esse time do Vasco, o técnico Rafael Paiva. Lembrando que o Vasco treina nesta sexta, lá em terras cearenses, lá em Fortaleza, no CT do Ceará. Isso e muito mais, a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentário, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado. É sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Eu te convido a se inscrever se você não é inscrito e deixar aquele like, compartilhar bastante o nosso vídeo que estamos entrando no ar. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. O Vasco que treinou nesta quinta-feira e viajando agora, né, para Fortaleza. E o Vasco vai ter uma lista de relacionados. Inclusive eu vou trazer a lista aqui e vou explicando a vocês e vou falar também o que é que o Vasco vai fazer em campo. Como suprir algumas faltas aí. Porque é o seguinte, o Vasco está relacionado com a seguinte maneira. Alex Teixeira, Coutinho volta a ser relacionado. Chegou a ser cogitado, inclusive a galera da Atenção Vascaína trouxe a informação que ele não iria viajar, mas Coutinho está aí na relação. Domingues, Emerson Rodrigues volta a ser relacionado, Galdames, Hugo Moura, Jair, Jean David, tem também Keila, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Maxwell, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Rayan, Rojas, Esforza, Souza e Verrete. Aí você vai perguntar, cadê o Payet? Por que o Payet não tá nessa lista? Payet teve um problema muscular e fica de fora da partida. Ele não enfrenta a equipe do Fortaleza. É mais um problema muscular no Vasco, né? É complicado como o Vasco tem uma profusão de problemas musculares e de LCA, né? Mas enfim, acho que tem alguma coisa aí que tá complicando. É muita lesão nesse time do Vasco. Mas o Vasco informou que o Payet sentiu um incômodo na coxa e na reapresentação desta quarta-feira, né, no elenco, e não viaja com a delegação. Ele vai ser submetido a um exame de imagem para saber o que aconteceu com esse jogador. O que é que aconteceu com ele? Se foi só um incômodo, se teve uma lesão de grau ou se foi somente aí uma situação de estresse na musculatura. Se for uma lesão muscular, é bem pouco provável que a gente tenha Payet no restante da temporada. Mas esperamos que não seja nada demais. Aí, a gente vai ter duas novidades. Primeiro é a volta de Paulinho aos relacionados. Paulinho que está fora desde aquele jogo contra o Bangu lá em Brasília. Volta a ser relacionado, mas é muito pouco provável que Paulinho seja utilizado pelo técnico Rafael Paiva. O jogador está treinando muito bem, eu tive uma informação, mesma mobilidade, Paulinho voltou sendo aquele Paulinho que a gente conhece, mas o Vasco tem muito cuidado para que não perca o jogador novamente. Por exemplo, Jair ficou fora da última relação no último jogo porque o campo era sintético e o Vasco achou melhor preservar o jogador. Mas a informação que eu tenho é que Paulinho está treinando muito bem, mesma desenvoltura, mesma qualidade de transição, de controle de bola, de conseguir fazer o arraste, né, com a bola dominada. Voltou bem o Paulinho, mas viajou com o elenco, está viajando com o elenco, mas é pouco provável que ele seja utilizado pelo técnico Rafael Paiva no jogo contra a equipe do Fortaleza. Quem também volta aos relacionados é Felipe Coutinho. Felipe Coutinho está relacionado para o jogo. Ainda não se sabe se ele terá condições de começar a partida ou se vai entrar no decorrer do jogo, mas está relacionado, está recuperado, treinou durante a semana com uma proteção na coxa, mas o jogador vai ser utilizado pelo técnico Rafael Paiva aí, dependendo do decorrer do jogo. E aí você vai me perguntar, como é que esse time do Vasco vai jogar? Aí é uma dúvida. O técnico Rafael Paiva perde o Payet, que vinha sendo o elo do meio de campo com ataque.
fez um bom jogo contra a equipe do Bahia. O que é que acontece? O mais natural seria a entrada de Felipe Coutinho. Só que o Felipe Coutinho tem limitação de tempo para jogar. O Vasco tem um controle de carga com o Felipe Coutinho. E aí aparecem outras opções. Maxi Domingues, Galdames e Jean David. São os nomes que surgem para substituir o Payet. E aí jogariam mais à frente como armador mesmo, dando mais volume ao meio de campo. O meio de campo do Vasco teria um pouco mais de movimentação. Enfim, são as opções que Rafael Paiva tem para poder mandar a campo. Coutinho, pode ser, mas é bem pouco provável que ele coloque Coutinho logo de primeira, inclusive por causa da condição do campo do Fortaleza, né? Lá em Fortaleza, no Castelão, é um gramado que tem muita gente reclamando, um gramado um pouquinho mais fofo, que escorrega um pouquinho mais, irregular. Então, há essa preocupação também com a questão do Coutinho. Emerson Rodrigues volta a ser relacionado. O mais provável é que o Emerson Rodrigues volte ao time titular do Vasco, mas isso ainda também não está definido pelo técnico Rafael Paiva. O Vasco vai treinar no CT do Ceará para poder ter essa definição nessa sexta-feira e aí já concentra totalmente para o jogo no próximo sábado às 19 horas. O que o Léo faria? Qual a minha análise? O time do Fortaleza tem algo que faz com que o Fortaleza tenha um jogo mais fortalecido, que é o meio de campo do Fortaleza. O meio de campo do Fortaleza domina jogo. Eu colocaria o Domingues como armador e aí faria um time um pouco mais fortalecido no meio de campo. Domingues como armador, Emerson Rodrigues, que é o que a gente tem, manteria o Puma ali à frente e aí a gente vai de Verrete lá na frente. Mas não pode querer achar que o Verrete, bola longa para o Verrete o tempo todo. É trabalhar a bola. Porque o time do Fortaleza sempre foi notabilizado, desde que o Vojvoda assumiu o Fortaleza, como um time que tem um meio de campo muito forte. É um time que trabalha mais a bola. Então eu defendo muito isso, que o Vasco trabalhe mais a bola, que fortaleça um pouquinho mais a marcação lá em cima. Porque quando você tem a bola, você se cansa menos. Você correu o tempo todo atrás da bola, o time adversário você vai se cansar mais. Eu faria isso. Não colocaria o Galdames. Acho que o Galdames é muito irregular. Foi muito bem contra o Bahia, já entrou muito mal contra a equipe do Botafogo. Mas eu colocaria um time aí um pouco mais leve e sem essa de bola esticada para Verrete. Verrete tem que receber a bola na cara do gol, pra ele fazer o gol. Não tem isso de estar querendo trazer o Verrete para campo, para meio de campo, para estar buscando correndo atrás do jogo, que isso não vai funcionar. A gente sabe que o Verrete é um jogador que é terminal. É jogador para estar na cara do gol, para cabecear, para chutar. Para estar trabalhando bola ali não é o trabalho do Verrete. E aí eu mandaria um time a campo desta forma. Na zaga, muito provavelmente a gente vai ter Maicon e Léo. Luiz Gustavo, que poderia ter viajado, não viajou. E destaque para o menino Alegria, Maxwell Alegria. Tem ganhado espaço, entrou nos 2 últimos jogos e mais uma vez foi relacionado pelo técnico Rafael Paiva. Tá na relação, vai para o jogo. O menino Alegria aí que entrou nas 2 últimas partidas do Vasco e mais uma vez terá uma chance, ele que está emprestado pelo Nova Iguaçu ao Gigante da Colina. Então é isso, gente. Agradeço muito a você que chegou até esse momento do vídeo. Sei que tem muita gente perguntando: Léo, a situação do Marinakis. O filho do Marinakis realmente seguiu o Vasco. Mas é o que eu falei ontem, o Vasco só poderá ter uma definição, primeiro, se entrar tem que entrar em acordo com a ECAP. Aí não precisa esperar a arbitragem. Se não, o Vasco tem que esperar uma arbitragem que deve durar aí entre 60 a 90 dias. São 60 dias que tem para que a arbitragem seja definida e mais 30 dias de prorrogação que eles podem pedir. Então, de 60 a 90 dias aí a situação da arbitragem. Então é isso. Tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos e valeu. Se inscreve, dá uma moral, compartilha e deixe seu comentário aqui.